Massa, vamos lá. Aqui foi quando o Pedro chegou com 91,8 quilos, dia 30 de 5 de 2022. O objetivo dele era basicamente melhorar o shape dele. O objetivo dele era basicamente evoluir. Não falou nada sobre competir o quanto antes, ele só falou, tá nas suas mãos, eu quero evoluir. E aí, instantaneamente, eu vi como ele estava e eu falei, bom, bulking do jeito que ele está não dá. Aqui a gente precisa secar para poder realmente observar melhor a linha do shape, observar o que tem de massa muscular e deixar um ambiente propício para começar um bulking. Até porque o objetivo não era competir a curto prazo. E aí a gente iniciou esse cutting, e aqui foi no dia 30/5, aqui um mês depois, dia 24/6, que já está dando para ver mais aparente serrátil, aqui as costelas aparecendo mais, braço também um pouco mais seco, a perna entrando um pouco mais, linha de cintura um pouco mais fina. Então, aqui a gente já estava secando e foram 2,2 kg que foram perdidos aqui nesse tempo de um mês, praticamente. Um mês após, a gente conseguiu realmente já tirar uma boa camada de gordura, a gente conseguiu ali dar uma boa limpada no físico, a gente já começa a observar a linha dele, que inclusive foi um comentário que ele fez comigo, eu acho que um pouco depois disso aqui ainda, que ele não tinha noção do quanto a linha dele era boa. Não foi, Pedro? Que você falou, pô, não sabia que o shape era tão estético assim. Conforme a gente foi evoluindo, pô, a gente também foi treinando pose, né? Porque praticamente todo dia eu tiro foto do meu físico e me peso. E aí eu ia mandando foto pra Oli, me enchendo o saco de Oli, velho, mandando pose. E a gente foi melhorando e descobrindo a nossa linha, né? Isso, Então você vê aqui a diferença da linha de cintura, como já entrou. E foram 5 quilos de diferença no segundo mês. Realmente o peso deu uma descida brusca. O primeiro mês estava. As primeiras semanas eu costumo avaliar o metabolismo, depois a gente vai reajustando para ficar exatamente na velocidade certa. Então já deu uma descida bem boa. Aqui é um mês após, e por incrível que pareça, o peso é o mesmo. Provavelmente por causa de uma oscilaçãozinha, mas nessa época o peso não estava descendo muito, porém a gente estava vendo que o condicionamento estava entrando. Bom, questão de estratégia aqui, a gente estava usando o básico, a gente estava usando. A gente chegou a usar whey na sua. Não, Não, né? isso. Eu esqueci de falar, a preparação toda eu não usei suplemento, não. Nem creatina, né, também? Nem creatina, não usei nada. Eu até pensei em comprar no final a creatina, mas não comprei, não. Então aqui a gente estava usando ali, se eu não me engano, 5 refeições por dia, não é? Eram 5 refeições, ômega 3. A chia também eu não usei, porque eu não consegui encontrar. Aí só Sim. foi 5 refeições, ômega 3 suplemento. Depois a gente começou a usar o. Caramba, Tribulus. Usou Tribulus para manter. E só. Sim, sim. Porque um dos problemas de secar muito com o natural é a baixa produção de testosterona. Então a gente utilizou o Tribulus para evitar que isso acontecesse. E aí aqui, um mês após, praticamente um mês após, 1 quilo de diferença, shape entrando mais ainda, a linha aparecendo. Eu não peguei fotos de outros ângulos, porque ficaria ruim para eu ir passando de um em um e vocês vendo a diferença exatamente de um mês. Então peguei só as fotos de frente, do Aí, duplo se eu não me bíceps. engano, foi quando. Foi mais interromper. Aí, se eu não me engano, foi quando eu lesionei. Você se lembra? Que eu machuquei a lombar no processo e Sim, fiquei uma semana sim, parado. sim, sim, Faltando sim. 8 semanas, velho. Verdade, Aí eu verdade. voltei, aí eu tava uma semana parado. Eu acho que foi aqui, na verdade. Fui. Eu acho que foi aqui. Eu fiquei uma semana parado, aí foi aí que eu voltei. Mas, tipo, eu Sim, me mantive na dieta, então não perdi, né? Não perdi linha, não perdi nada, mas só o treino que ficou. As cargas caíram absurdamente, né? Uma sim, semana sem fazer perfeito. nada. Aí aqui, um mês após, não chega a ser um mês após, dá ali umas 3 semanas, Tá voltando. 83 quilos, o peso caiu bem pouco, 800 gramas, mas a gente vê
cortes começando a aparecer aqui no sartório, reto femoral querendo começar a aparecer. Inclusive, isso daqui são prints tirados de um vídeo que ele faz, então a qualidade não condiz com a realidade, a qualidade da imagem não condiz com realmente como ele estava pessoalmente. Pessoalmente já estava com um físico muito melhor. Eu não vi na época, mas eu sei como é que funciona. Não vi pessoalmente nessa época, mas por ser um print de um vídeo, acaba que perde um pouco a qualidade. E aqui a gente vendo a linha dele se mostrando muito bonita para Classic. E braços muito bons, e a gente melhorando o condicionamento, abdômen já bem trincado ali. Aqui foi no dia 14/10, né? Aqui no dia 16/11, aqui eu acho que essa daqui foi um dos momentos que deu um maior salto, né, o físico, em que realmente o condicionamento começou a entrar mais ainda, a gente estava conseguindo ainda ter alguma leve evolução de dorsal, e então essa desproporção entre cintura escapular e cintura pélvica, com a ajuda do latíssimo do dorso aqui, estava trazendo ainda mais uma estética para o físico. Então, nesse daqui para cá, que foi exatamente um mês, foi 1,5 kg que mudou. 1,5 kg em 4 semanas, está perdendo ali 400 gramas por semana, 400 gramas por semana. Então, não é uma descida brusca no peso. Aqui, no mesmo mês ainda, um pouco menos de 2 semanas após, a gente vê aqui A diferença, né? Entrando bastante aqui o serrate, os cortes aparecendo muito mais ainda. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Os cortes aparecendo mais ainda. A luz está estourada aqui um pouco, então tirou um pouco dos cortes. E o que a gente foi fazendo foi tirando o carbo aos poucos. Você vê que o peso aqui ele deu uma descida mais brusca, porque provavelmente... claro, porque aqui já era a reta final, né? Aqui era mês 11, então aqui foi a hora que realmente a gente estava depletando. Saiu de 81,5 kg para 78,8 kg, quase 3 kg de diferença, porque a gente realmente estava depletando o físico. Aqui no dia 30/11, que se eu não me engano foi o dia que a gente começou a encher, não é? Foi numa quarta-feira. E aí foi o dia antes ali. Aí foi. Aqui foi no dia 30/11, o dia que a gente começou a encher, uma quarta-feira, porque como ele é natural, ele precisa de mais tempo para encher, né? Na verdade, com o Caio a gente encheu desde quarta-feira também, mas eu chego lá depois. Então a gente começou a encher porque eu não queria que ele chegasse murcho. O natural ele precisa de tempo para encher, então por mais que o condicionamento não estivesse no ponto de que no mesmo ponto que os outros competidores estariam, não era o nosso objetivo. Então a gente não continuou puxando, a gente optou por, a partir desse ponto, 3 dias a mais de dieta restritiva não ia mudar muita coisa no condicionamento dele, porém 3 dias carbando aos pouquinhos ia. Aqui é o dia anterior ao da competição, de noite, na verdade, né? Isso daqui foi a última atualização do dia, se não me engano, foi às 22h30. Nesse dia, ele me fez atualizações a cada 2h30, em média. E aqui a gente vê o quanto mudou esse físico depletado para esse. O tamanho do braço, as coxas com mais volume, o dorsal também com mais volume, peitoral mais espesso. Aqui a gente estava carbando. Aqui foi o dia que a gente carbou mais pesado, né? Digamos assim. Porque a gente carbou na quarta e na quinta de leve, foi subindo o carboidrato gradativamente. E na sexta, que era o dia anterior ao show, foi o dia que a gente realmente pegou mais pesado no carb up, e a gente vê que a definição da coxa, ela melhorou mesmo o carbo subindo. Lógico que a água estava saindo e o músculo, quando ele empurra, quando o glicogênio incha o músculo, entre aspas, ele empurra a pele para fora, com isso aparecem mais os cortes. Então o aspecto era de mais seco e maior. Aqui é o físico dele de palco, essa foto aqui não está em alta definição, foi eu que tirei essa foto. Eu não tirei foto dele fazendo duplo bíceps de frente no backstage, então não deu para usar aqui nesse timeline da evolução dele.
mas a gente vê o quanto ele chegou com condicionamento bom, principalmente em membros superiores, porque realmente os membros inferiores são É o algo que que fica, né? demora um pouco mais, principalmente natural, que não tem tanta densidade para poder estar fazendo aquilo que eu falei, que é empurrar o músculo para fora. Então, as costas dele, por exemplo, estavam muito secas. Eu acho que eu não peguei foto de costas aqui para poder mostrar, mas as costas dele estavam muito secas. Tava, Era o meu membro mais seco, é as costas. e tava com um condicionamento realmente absurdo nas costas, diferenciado, e mas a perna não chegou porque precisava de mais densidade ou então sacrificar a massa muscular, e esse não era o nosso objetivo. Lembrando que a Aqui gente. é Falar. uma foto, mas pode falar, pode falar. Uhum. Lembrando que durante todo esse processo, como eu tiro foto todos os dias, eu tava tirando foto todos os dias de físico, eu consegui ganhar volume de massa muscular em praticamente todas as regiões, pô. Principalmente peitoral, meu ombro, braço e costas. As minhas pernas elas sempre foram muito grandes, tipo, muito cheias, muito retidas, sabe? Então no processo final elas só vieram cortar mesmo, vieram cortar. Só que eu acho É, que como eu fui obeso, tipo, em 2000 até 2020, eu tava obeso, então minhas pernas elas só de fato secaram de verdade só agora na preparação, pô, porque até antes disso elas eram muito cheias de gordura, sabe? E sim. chegou o ponto do no peitoral de lado, meu glúteo começar a fibrar, foi aí que eu fiquei feliz, fiquei feliz. Eu lembro quando você mandou essa foto falando, ó, o glúteo tá vibrando. Tá vibrando, Oliver. Mas não vou mostrar mais que isso, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, aqui, essa outra foto, você vê que é uma linha realmente muito bonita de físico, uma linha que flui muito bem. Essa desproporção aqui entre cintura escapular e cintura pélvica, essa dorsal inserida lá embaixo, é realmente algo muito estético e um vácuo muito bom também, braços muito bons. Então, é um físico realmente com muito potencial. E aqui eu volto para a foto do palco dele para comparar com quando a gente começou. É. Você vê a diferença do físico de um natural em preparação durante 5, 6 meses. 5 meses, né? É. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não, foram 6 meses. Foram 6 meses. Em 6 meses. Então, olha o nível de transformação que a gente conseguiu trazer para ele em 6 meses. Olha o nível de condicionamento que ele chegou partindo desse ponto aqui e aumentando o volume. Porque se você olhar, por exemplo, a dorsal dele aqui, o latíssimo do dorso, a diferença tá grande. É. Isso porque a gente Então, posou de lado, né? Se a gente tivesse posado de frente, ela ainda ia expandir mais. Né? Mas a sim, gente optou ainda de ia lado. aparecer mais larga ainda. Mas a É, gente optou pela estética, né? é. Então, realmente é uma transformação muito boa para você que quer competir natural, que quer saber como o físico vai se comportando, é mais ou menos isso daí. Não tem essa E de chegar pequeno, chegar retido, não. É só fazer o trabalho que a gente chega lá, certinho. isso, com certeza. A gente usou 5 refeições ao dia, basicamente ovo, aveia, frutas, arroz, feijão que muita gente diz que É. bodybuilder não usa, por exemplo. O feijão é ótimo para a saciedade. Foi o que salvou na dieta, inclusive, foi o feijão. O feijão Pois foi o é, que ajudou muito na dieta. pois é. Azeite, salada, foi isso que a gente usou. Nada de mirabolante. No lugar da aveia, você ainda usava granola, né, irmão? Você prefere Era. granola, né? Eu usava granola e tirava as passas para não subir muita caloria, né? Então tirava a passa Perfeito. e deixava só granola. É. Então, questão de desidratação, a gente fez em pirâmide, foi subindo, depois foi descendo. Aliás, não, a gente fez o corte brusco. A gente fez o corte Foi brusco. brusco? Né? Porque a gente jogou Foi. 11 e depois. Foi. No seu caso, foi corte brusco. A gente subiu até a quinta-feira, na sexta a gente diminuiu sem cortar, deixando ali uma quantidade razoável no dia.
E no sábado a gente foi usando ali doses homeopáticas. Cardápio 100% limpo até o dia do campeonato. Só no dia do campeonato que a gente sujou. Fora isso, a gente começou a carbar na quarta de leve, na quinta também. Na sexta a gente carbou mais pesado, porém 100% limpo. E no sábado a gente sujou ali aproximadamente 3 a 6 horas, entre 3 a 6 horas antes do campeonato, antes dele subir no palco, a gente começou a sujar. Estimulante, a gente usou cafeína só nas últimas 3 ou 4 semanas. Foi o termo e o café puro, né? Que eu tomei. Eu tomo bastante, né? No podcast dá pra ver já. Sim, tomando café essa hora, depois não dorme, não sabe. Que mais? Desidratação, em questão de diurese, a gente usou vitamina C em doses altas e chá de cavalinha. Foi cavalinha ou hibisco que você preferiu? Hibisco. E chá de hibisco. E acho que foi esses dois. Basicamente isso. Não, tô pensando em tudo. Basicamente isso que foi feito. Sem Bem nenhum básico. mistério, sem nenhuma coisa mirabolante. O básico bem feito, sem extremismos.